Meus chamados irmãos, paz e graça seja convosco. Meu nome é Albino Alberto João, estou aqui em Moçambique, província de Sofala. Então, quero desejar boas-vindas, mais uma vez, à continuidade da série Apocalipse. Ontem nós tivemos essa refeição com as crianças, ontem, segunda-feira, dia 21, e queremos convidar você também a conhecer assim o nosso projeto e também a poder nos apoiar na alimentação das crianças aqui em Moçambique. Bem, então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre o Apocalipse. Então nós, na semana passada, nós falamos aqui sobre a primeira igreja, o Éfeso, ou a igreja de Éfeso, onde que nós aprendemos que a igreja de Éfeso representa assim o primeiro período da igreja cristã, que começa do ano 31 e vai até o ano 100. E nós aprendemos que nessa época, nessa era, foi uma era de muito trabalho, porque foi a época também em que lá estavam os apóstolos, Então foi uma igreja vitoriosa, uma igreja reavivada pela palavra do Senhor. Então hoje vamos conhecer assim a segunda igreja do Apocalipse, também que vai representar assim o segundo período da igreja cristã. Então acompanhe comigo aí em Apocalipse capítulo 2 e vamos começar aqui a leitura nos versos 8 até o versos 11. Então pegue a sua Bíblia e juntos assim vamos conhecer a segunda igreja que representa o segundo período da igreja cristã. Então diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e o não são, mas são as sinagogas de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Então a segunda igreja chama-se Esmirna, Então, como nós explicamos também no primeiro vídeo, as 7 igrejas realmente não são nome de igrejas, São cidades em que se encontravam as igrejas. Então nós também falamos no primeiro estudo, no primeiro estudo sobre as 7 igrejas, nós falamos aí que em cada igreja Cristo primeiro vai se apresentar, depois ele vai fazer um elogio, ele vai fazer uma reprovação, vai dar um conselho e por fim vai dar assim uma promessa. Então vejamos só como Cristo se apresenta à igreja de Esmirna. Ele se apresenta como o primeiro e o último. O primeiro e o último. Aquele que esteve morto, mas agora também que agora se encontra vivo. Quando Jesus se apresenta dizendo que ele é o primeiro e o último, isso nos faz lembrar de Hebreus capítulo 13, versículo 8, onde diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que significa aí? Basicamente Jesus está a dizer que ele é, ou seja, ele era, é e será. Jesus, ele é eterno. Quando nós lemos lá o livro de João capítulo 1, versículo 1, nos fala que Jesus, ele estava no princípio, ele estava na eternidade com Deus. Ele não teve começo e também nunca vai ter fim. E a segunda também apresentação que Cristo faz para a igreja de Esmirna é que ele esteve morto e agora se encontra vivo. Isso é uma esperança, para os cristãos da era de Esmirna, não só para os cristãos da era de Esmirna, mas também para todos os cristãos que viriam a viver depois do período da igreja de Esmirna. Jesus, ele morreu, mas agora ele se encontra vivo, e aí então nós podemos ter a certeza da nossa salvação. E agora, Jesus aqui, ele vai fazer o elogio. Aqui no versículo ainda 9, diz assim, que eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então, para dizer o seguinte, na verdade, Esmirna, os cristãos do período de Esmirna eram pobres nas riquezas deste mundo, mas eles eram ricos na fé. Esta é a verdadeira riqueza que uma pessoa pode ter, a fé em Deus.
Há uma frase de um certo homem que diz assim: há muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. Explicando essa frase seria assim, que as pessoas que realmente se apegam às riquezas, mas que não têm Deus no coração, então essas pessoas não são ricos realmente. Mas as pessoas que podem ser pobres em materiais, ou seja, em riquezas, dinheiro, valores, mas se têm a fé em Deus, então essas pessoas são ricos. Por que uma pessoa rica, né, sem Deus é sem ninguém? Por quê? Nós compreendemos que a vida não consiste apenas em bens materiais. Sabemos que a vida é passageira, ela é contada de tempos, mas toda pessoa que vive em Deus, então ela terá sim a vida eterna. Por isso que existem muitos ricos pobres e muitos pobres, né, ricos, né? Quer dizer, as pessoas que são ricos neste mundo, eles, né, quer dizer, pessoas que são ricos neste mundo, né, que não têm Deus, eles são pobres, né? Mas pessoas que são ricos, aliás, mas pessoas que são pobres em valores, em riqueza deste mundo, mas se tem fé em Deus, então essas pessoas são ricos. Então Jesus aqui elogia, dizendo que a igreja de Esmirna ela é rica, porque ela sim tinha Deus como centro. E também os da Esmirna, o período da Esmirna, os cristãos da Esmirna, eles eram pessoas que assim não aceitavam falsos judeus. Os judeus aqui têm a ver realmente com a originalidade do judaísmo. Não quer dizer aqui uma pessoa assim judaica por natureza, mas judeu no verdadeiro sentido. Quando nós lemos, por exemplo, aqui o livro de Gálatas, né? Vejamos só aí, Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então os judeus, elas vêm da tribo Judá, né? Como nós sabemos, os judeus tinham, ou seja, os israelitas, né? Eles tinham lá 12 tribos, né? 12 tribos. Então temos lá Judá, temos Benjamim, temos Naftali e vários outros. Então era considerado apenas judeu, israelita, aquela pessoa que realmente seguia os passos de o pai Abraão. Então, no tempo do período de Esmirna, existiam pessoas que realmente se diziam que eram judeus, mas que não viviam realmente o cristianismo. E assim os cristãos do período de Esmirna, eles conseguiam ver que realmente essas pessoas não dá para confiar. Agora no versículo 10, vamos aqui analisar, o versículo 10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, uma coisa que vamos analisar aqui é que o diabo ia tentar, né, os cristãos do período de Esmirna, e eles já assim, ou seja, eles iam passar, o período de Esmirna ia passar por um período de 10 dias de tribulação. 10 dias de tribulação significa aqui 10 anos. Quando nós vamos em Ezequiel capítulo 4, versículo 6 e Números capítulo 14, versículo 34, nos ensina que um dia em profecia representa assim um ano. Então aqui 10 dias de tribulação significam assim 10 anos de tribulação. E quando nós voltamos na história, quando voltamos lá no Império Romano, basicamente nós encontramos vários imperadores. Então um dos imperadores, chamado Diocleciano, ele fez uma perseguição muito grande, uma perseguição que durou aí 10 anos. Estamos a falar que essa perseguição começou no ano 303 e terminou assim no ano 313, quando entra assim um outro imperador chamado Constantino, que acabou dando assim um decreto, ou seja, um edito, para que então os cristãos agora não fossem mais perseguidos. Então, durante o ano 303 até o ano 313, muitos cristãos sofreram perseguição com este imperador chamado Diocleciano. Então, estava aqui a se cumprir aquilo que é o período da segunda igreja, né? 10 dias de tribulação ou 10 anos. E agora a promessa que Jesus faz para esta igreja, no versículo 11, vem dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Então esta é a promessa maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus.
Jesus aqui diz que aquele que vencer, e nós já estudamos, porque Jesus, ele em todas as igrejas, na promessa ele vai dizendo, ao que vencer. É porque Jesus sabe que todos os cristãos, eles estão a passar por uma batalha, e que esta batalha exige uma vitória. E nós só vamos conseguir vencer se estarmos assim ao lado do grande vencedor, que é Cristo Jesus. Então, quando é que começa assim o período da segunda igreja, Esmirna, e também quando é que termina? Se lembra no estudo passado, quando nós estudamos sobre a carta a Éfeso, nós falamos que a igreja de Éfeso começa no ano 31 e vai até o ano 100. Então, se nós paramos no ano 100, significa dizer então que o período de Esmirna começa no ano 100 e vai até o ano 313. Então, durante esse período, muitos cristãos sofreram perseguição por causa da sua fé. Houveram muitos imperadores romanos que queriam que os cristãos renunciassem à sua fé. Por exemplo, temos lá os imperadores Nero, que foi o imperador que matou o apóstolo Paulo. Temos aí o imperador Trajano, temos o imperador Domiciano, Diocleciano, Sétimo Severo e vários outros. Então foi um momento de muita perseguição, mas também de muita firmeza. E se você prestou atenção aí no texto, vai perceber que Jesus não dá nenhuma reprovação a esta igreja, a este período. Por quê? Porque a fé dos cristãos se fortalecia cada vez mais que eles eram perseguidos. É isso que provava a fé deles. Um certo homem chamado Tertuliano, ele dizia assim, ou seja, ele disse que o sangue dos mártires é como semente da igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando os soldados romanos matavam os cristãos, mais cristãos nasciam. Então, a estratégia não estava funcionando bem, Quanto mais perseguiam os cristãos, mais os cristãos cresciam na palavra. Então, foi um momento de muito crescimento também em meio à perseguição. Há uma citação do livro Grande Conflito, aí nos capítulos, basicamente 2, o capítulo 1, há uma pergunta que se faz aí. Por que a perseguição hoje parece adormecida? Aí vai dizer, quando realmente nós vivermos, estou parafraseando aqui a citação, quando nós vivermos a piedade da igreja cristã, então o fogo da perseguição vai se reacender. Então, hoje nós somos chamados a podermos apegarmos à nossa fé, mesmo em meio às perseguições desta terra. Talvez você está sendo perseguido por causa da sua fé. Talvez você está sendo perseguido por seus parentes, por você ter aceitado uma verdade bíblica. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer, fique firme na palavra do Senhor. Porque existiram muitos cristãos que ao invés de aceitar a vida temporária, eles entregaram a vida, esta vida aqui, para que então pudessem conquistar a vida eterna. Então o chamado de Deus nesta carta a Esmirna, para nós nos dias de hoje, é para que nós sejamos cristãos firmes, mesmo em meio à perseguição. Jesus Cristo foi o primeiro a sofrer e Ele também nos chama a seguirmos as suas pegadas, porque é assim que nós seremos chamados seus discípulos. Então esta foi assim a apresentação da segunda igreja, Esmirna, uma igreja perseguida, mas também uma igreja muito firme. Que Deus nos conceda essa força, que Deus nos conceda esta motivação de continuarmos firmes mesmo em meio à perseguição. Que Deus te abençoe. Nós estaremos assim a falar sobre a terceira igreja no próximo estudo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Até lá.